da sua carne. Aí ele ficou doido. Né, queria bater em José, lógico. Poxa, o sonho do outro é aquela coisa bonita e o meu é isso? E não é que se cumpre. 3 dias depois teve o aniversário do rei Faraó. E ele manda ir buscar lá na cadeia os dois. E acontece do jeito que José falou. O copeiro volta a servir o vinho ao rei e o padeiro é enforcado. Antes dele sair lá, antes do copeiro sair da cadeia, José ainda falou: olha, lembra-te de mim lá, viu, quando estiver perante Faraó. Porque fala lá para ele que eu saí lá, eu fui vendido como escravo e eu não tinha culpa nenhuma. E hoje eu estou aqui dentro dessa cadeia injustamente também. Não tive culpa de vir para cá. Lembra de mim lá quando estiver diante do rei. Ele falou: sim, claro, lógico. Claro, eu vou sair daqui, eu vou voltar a servir. E ele esquece. Passa 2 anos, né? José fica lá na cadeia. Mas Deus não esqueceu de José. Certo dia, olha os sonhos. Faraó tem um sonho, 2 sonhos na verdade. E ele acorda, ele fica pensando. E a sua mulher fala: o que foi, ó grande rei? Ele fala: eu tive um sonho esquisito, 2 sonhos na verdade. Chama os sábios, os magos, né, os entendidos aí, para decifrar o seu sonho. E ele chama. Aí vem um monte de camelo, um monte de gente lá para decifrar o sonho. E ninguém conseguia decifrar. Aí nessa hora o faraó está lá preocupado. E o copeiro entra e ele fala assim: o que aconteceu? Eu tive um sonho e ninguém conseguiu. Ele: meu Deus do céu, me perdoe, faraó, mas rapaz, tem um rapaz lá dentro da cadeia que ele está lá e ele é inocente. E ele decifrou os sonhos e do jeito que ele falou, aconteceu. Eu voltei a servir o Senhor e o padeiro foi enforcado. Rapaz, manda buscar aquele homem lá. Né? Manda buscar esse José lá. Então, olha, e quem será que vai buscar o José lá dentro, né? O Potifar, que tinha enfiado ele lá dentro. Potifar chega lá e fala: José, vem cá. O rei Faraó quer te ver. Então José é tirado de lá, é feita a sua barba, troca de roupa, toma um banho, e ele chega diante do rei. E o rei fala: fiquei sabendo que você... Acho que quando José chega, ele olha lá para o copeiro, né? Fala: opa, e aí, tudo bom? Você não lembrou de mim, né? Mas Deus lembrou, tá? Aí ele chega lá e fala: não, quem dá o discernimento é Deus, né? O meu Deus vai dizer a você, ó rei, o que quer dizer esses sonhos. Então ele conta o sonho, né? Ele conta o sonho de umas vacas canibal, que o sonho ele estava na beira do rio Nilo, e saía 7 vacas gordas, e depois saíam 7 vacas magras, e engolia as vacas gordas, e elas continuavam tão feias como antes. Beleza, então conta o outro. Saía do rio 7 espigas de trigo bonitas, depois saíam 7 espigas de trigo feia, e elas engoliam as bonitas e continuavam tão feias como antes. José fala: vaca gorda, vaca magra, espiga feia, espiga magra, espiga gorda. Então, ele fala assim: ó rei, então, Deus manda dizer para o senhor que vai haver 7 anos de muita fome, de muita abundância, e 7 anos de muita fome. E os sonhos repetidos são a mesma coisa,
é que quer dizer que Deus vai fazer isso e rápido, e logo. Você deve arrumar uma pessoa capacitada para que mande construir celeiros, para que junte comida durante 7 anos de fartura, para que quando vier o tempo de fome, você vai ter os celeiros cheios para vender ao mundo todo e não vai faltar comida no Egito. Então o faraó fala assim: tem pessoa melhor do que José? Você, José, vai ser o governador de todo o Egito. E José se torna o governador de todo o Egito. 7 anos de fartura. Quando veio a fome, Jacó, seu pai, pai de José, fica sabendo. Tem fome lá em Canaã também, no mundo inteiro. E Jacó fala assim para os seus filhos: vai lá até o Egito, que eu fiquei sabendo que lá tem trigo. E o que acontece? Seus irmãos se prostram de joelhos diante de José, né? E José, né, vê ali, ele reconhece seus irmãos não reconhecem ele de primeira vez não reconhece. Eles levam comida para casa, José, eles voltam a segunda vez e José fala a verdade, ele conta para os seus irmãos. E ele diz aos seus irmãos: não fiquem com medo, não fiquem preocupados. José sabia, ele tinha certeza, ele falou: foi Deus quem me trouxe aqui. Deus usou vocês, permitiu que me vendesse, tudo que aconteceu é para que hoje vocês fossem salvos, que Deus me mandou na frente de vocês para conservar a vida de vocês e de muita gente. Então José sabia que Deus era com ele, que tudo aquilo foi a mão de Deus trabalhando, né? Muito lindo. Então ele traz toda a sua família para o Egito. E como a gente já disse outra vez, em outro vídeo, cumpre-se a profecia que Deus fala para Abraão, que o seu povo certamente iria para o Egito, né? Então eles vão todos para o Egito, seu pai, seus irmãos, né? E ali seu pai vê novamente o seu filho José, ele abraça seu filho e ele fica morando ali. José dá de tudo do bom e do melhor para seus irmãos, né? E assim é a vida e a história de Jacó, Israel e de José. Deus, ele está no controle de todas as coisas. Não importa se você foi vendido, se você foi abandonado, se te abandonaram, se te deixaram na pior situação da sua vida, né? Que você perdoe aqueles que te fizeram mal, assim como José. José tinha tudo para descontar, né? Ele podia ter ido atrás de Potifar depois, ele podia ter ido atrás do copeiro, ele podia ter ficado magoado, revoltado com a vida e pisar em todo mundo, mas não. José reconheceu que foi a mão de Deus que o guiou, a providência era carrancuda, mas Deus estava no controle, né? Deus estava no controle. Hoje você pode estar passando hoje por uma dificuldade, por um momento muito difícil da sua vida, que te abandonaram, que te largaram sozinho, que te machucaram, que te venderam, né? Mas perdoe. José perdoou, né? José perdoou e ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas da sua vida, né? Não importa o que fizeram você não deixe a mágoa ou o rancor entrar em seu coração, pois vai fazer mal para você mesmo, né? Que você perdoe seus inimigos, que ore por eles, e está aí a vitória de José.
E nós termina aqui essa história tão linda. A Bíblia, ela do começo ao fim, ela fala de Jesus Cristo. Tudo isso era a linhagem, né? Deus mostrando a linhagem bendita, né? Mais à frente, depois, o povo de Israel cresce, como a gente já sabe, né? Ficam no Egito, e tudo aquilo acontece, eles são tirados de lá, são escravizados, Moisés leva eles embora e eles chegam, né? E a vitória é do povo de Deus sempre, né? Até a vinda de Cristo. O Velho Testamento diz: Jesus está vindo. E o Novo diz: Jesus veio. Para isso que a Bíblia existe. Ela existe para contar que Jesus, ele veio ao mundo. Ele é o Filho de Deus. E ele vai voltar, porque ele subiu ao céu. E ele vai voltar para buscar aqueles que ele, por quem ele morreu naquela cruz. Aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. Que Deus abençoe sua vida. E aí está, a vitória triunfante, né? Porque Deus era na vida de José. E Deus é com você. Creia, acredite, tenha fé. Que Deus está no controle da sua vida também. Deus abençoe.